Olá, sétimo ano. Essa semana nós vamos trabalhar na geografia o tema conurbação em regiões metropolitanas. Aproveita, pega o caderno de geografia, anota o título e as informações, ok? Vamos lá. Entre as décadas de 60 e 80, o Brasil registrou uma intensa urbanização e multiplicaram-se aí grandes cidades como São Paulo, Porto Alegre, Belém, Brasília, e isso levou ao aumento do número de habitantes. Nos estudos de urbanização, o termo metrópole indica um tipo de cidade que cresceu e se destaca em relação às outras cidades ao seu redor, por tudo aquilo que ela oferece, desde o comércio variado até o entretenimento. Além disso, as metrópoles são centros financeiros e de telecomunicações, abrigando também as grandes empresas, tá? É cada vez comum no Brasil o fenômeno da conurbação, que é a união da mancha urbana de dois ou mais municípios pelo crescimento horizontal de cidades vizinhas, ok? Eu tenho aqui do lado direito da tela área urbana A, área urbana B, antes. E no meio, entre elas, eu tenho áreas não urbanizadas, tá? E mais tarde eu tenho aí a área urbana A e a área urbana B se unindo. Ou seja, eu tenho uma área aí conurbada, eu tenho a união dessas áreas devido ao crescimento horizontal, tá bom? Eu vou pedir para vocês copiar exatamente o que tem nessa tela aqui. O significado de conurbação, mancha urbana, crescimento horizontal e o antes e o depois, ok? Quando nós voltarmos para as aulas presenciais, eu vou olhar o caderno. Vamos lá. Eu tenho aqui uma imagem de satélite do Brasil. Essa imagem é de 2014. Mostra a maior iluminação na região sudeste. Perceba, na região sudeste você tem são várias manchas, né? A primeira aqui embaixo eu tenho São Paulo, grande metrópole, e mais um pouquinho acima eu tenho Rio de Janeiro. Aí eu coloquei a imagem do Brasil e foquei aqui do lado direito na região sudeste. Aí você vê exatamente Rio de Janeiro do lado direito e esquerdo São Paulo. Percebe que eles estão quase se unindo? Tá vendo essa linha aqui, ó, no meio entre essas duas cidades? É essa aqui, ó. São as pequenas cidadezinhas que estão ao longo do caminho, que fazem um serviço importante, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar relações entre metrópoles e regiões metropolitanas. As metrópoles, elas oferecem uma grande variedade de serviços, o que atrai consumidores de regiões muito distantes, tá? Elas centralizam regiões metropolitanas que incluem aglomerados de cidades conurbadas, geralmente fora da cidade principal desses aglomerados, ok? O custo de vida é menor, como moradias, impostos mais baratos, o que as tornam cidades dormitórios. Só exemplos disso, quer ver? Gravataí e Viamão, situados aí na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Não é no Rio de Janeiro, não. Ou seja, a maior parte das pessoas que nelas moram trabalham em Porto Alegre, em outra cidade. Nesses casos, ocorre um movimento populacional chamado de migração pendular. As pessoas dormem nessas cidades e se deslocam diariamente para o trabalho em Porto Alegre. Ao final da jornada, no final do dia, esse trabalhador faz o percurso inverso. Sai do trabalho, em Porto Alegre, por exemplo, e se dirige-se para a sua casa, tá bom? Vamos agora trabalhar aí o termo rede urbana, tá?
Bom, as relações que as cidades estabelecem entre si podem ser analisadas e entendidas por meio de uma rede hierárquica. As cidades dessa rede são classificadas e hierarquizadas de acordo com o número de instalações que possuem, por exemplo, de escola, agências bancárias, hospitais, enfim, e com a importância que tem em termos locais, nacionais ou mundiais, tá bom? A hierarquia urbana, gente, ela formou-se à medida que o Brasil foi se urbanizando. Desde o momento em que esse processo teve início, lá na década de 1930, foi crescendo o fluxo de pessoas, mercadorias, informações, que acaba interligando as cidades brasileiras, tá? É essa interligação que chamamos de rede urbana, que é o intenso fluxo de mercadoria, de serviço, de dinheiro, de pessoas que segue uma ordem, que segue uma hierarquia, tá bom? A partir da década de 30, com a substituição da economia cafeeira pela atividade industrial, que foi tema de algumas aulas anteriores, passou a ocorrer uma relação cada vez mais intensa entre as diversas redes urbanas regionais. Aí culminou com o estabelecimento de uma rede urbana nacional consolidada pela circulação rodoviária, que foi desenvolvida aí lá em 1950 com o governo de JK, Juscelino Kubitschek, tá bom? Dessa época, a rede urbana foi se adensando, como pode dizer, foi se consolidando, permitindo assim uma maior integração do nosso país com a Amazônia, por exemplo, tá bom? Aqui, esse mapa do Brasil, eu tenho essa hierarquia urbana. Eu tenho em marrom a grande metrópole nacional, que é São Paulo, tá? Motor da nossa economia. Centro-Oeste também tá bom? Centro-Oeste hoje é o nosso agro, né? Vende muita mercadoria, no caso pecuária, o agro ele vende para o exterior, também é o nosso motor de dinheiro. Mas aqui eu quero trabalhar a hierarquia urbana. Grande metrópole nacional, São Paulo, em roxo, acho que é roxo, Metrópole nacional, Rio de Janeiro, Brasília e acho que é um laranja, metrópole, ok? Pequenas cidades que também se destacam em fluxos de pessoas, fluxos de mercadoria, de serviços, ok? Eu tenho aqui duas perguntas. Qual cidade exerce o papel de grande metrópole nacional no Brasil e por quê? Qual motivo? Posso? Então, essa cidade é São Paulo, pois apresenta aí uma grande variedade de serviços, tá? Segunda questão: que outras cidades exercem papel de metrópole nacional? Rio de Janeiro e Brasília, tá bom? Olha aqui, ó. Rio de Janeiro, Brasília, em roxo, ok? Seguindo, agora vamos falar do crescimento atual das cidades, das grandes cidades, tá? As maiores cidades já não crescem mais como antes, tá? São Paulo, que teve um crescimento de quase 5% lá em 1970 e 80, registrou um aumento de apenas 1,6 entre 1991 e 2000. O Rio cresceu ainda menos nesse período, tá? Muito pouco, 1,10%. Por outro lado, capitais estaduais menores como Curitiba, São Luís, tiveram um crescimento populacional bem maior,
em média aí quase 4%, lá em 1990. Entenda que cidades médias do interior, como, sei lá, Londrina, Maringá, Paraná, né, também cresceram bastante nos últimos anos, assim como Santos, Campinas, cidades paulistas. Essas são cidades paulistas que eu acabei de falar, que já são consideradas novas metrópoles, tá bom? Quais são os fatores? O principal é o processo conhecido hoje como desmetropolização. Desmetropolização. Se destaca o fato de muitas indústrias terem saído das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, para evitar imposto alto, grande gasto com o transporte, tá bom? Além disso, muitas pessoas saem dessas grandes cidades por causa do elevado custo de vida, moradias distantes, o que resulta em grande despesa, muitos gastos com transporte e longos deslocamento, trânsito, tá bom? Todo esse processo, chamado por muitos geógrafos de desmetropolização, mudou o fluxo de mercadoria e do dinheiro, tá? Os centros menores passaram a ter também atividades como shopping centers, hospitais bem equipados, tá bom? Vou pedir para vocês copiarem tudo que tem aqui no caderno, tá bom? Frase da semana. Não esqueça que você é incrível, ok, pessoal? Não esqueça disso. Todo dia você tem que mentalizar. Sou incrível. Boa semana, bons estudos, tá bom, amores? Saudades.